proposta da Casa Chico Xavier, porque a gente vai seguindo toda sexta-feira o Evangelho, capítulo a capítulo. E é difícil a gente dizer, esse capítulo é mais importante. Mas eu vou me atrever a dizer que esse é um dos mais importantes, se é que tem algum que não seja, né? Mas o capítulo 24 trata da candeia debaixo do alqueire. E é interessante porque a gente fica pensando assim, né? Alqueire, né? Alqueire é um termo que na nossa época ele é utilizado para determinar uma medida de terra agrária, né? Geralmente a gente fala, a minha fazenda tem tantos alqueires. Mas na época de Jesus, alqueire era um cesto. Era um cesto sob o qual se media os grãos colhidos, então, nas regiões agrícolas. E aí, o que Jesus está dizendo? Para a gente não pegar o cesto e cobrir a candeia. A candeia também era um objeto onde se colocava óleo de oliva para acender e iluminar as casas, numa época que não se tinha, logicamente, energia elétrica. Então, Jesus, nesse capítulo, ele diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. O que será? Por que será que Jesus está dizendo isso, né? Porque será que Jesus estava preocupado com uma questão material, uma questão de iluminação da residência? Lógico que não, né? Bom, ademais, né, continuando aqui, Jesus diz: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Ainda, no mesmo capítulo, Jesus falando sobre a iluminação, os discípulos, né, disseram: por que o Senhor nos fala por parábolas? E Jesus disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe dará e ficará na abundância. Mas aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. E eu falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e nem compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvires com os vossos ouvidos, e não escutais. Olhais com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam aos olhos, para que os olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Interessante, né? Ouvir o que Jesus estava a dizer. E é de se causar, como diz aqui no Evangelho, admiração de que Jesus estivesse então dizendo que as pessoas ocultavam as suas palavras sob o véu de uma alegoria. Então eles diziam: Jesus fala de uma maneira difícil, por parábolas, difícil de compreender, fala que a gente tem olhos e não vê, ouvidos e não escuta. Por que será? Então, o que será que Jesus queria dizer com a parábola da candeia? E aí eu vou fazer uso de uma mensagem de Emmanuel que é muito elucidativa a respeito da parábola da candeia. E aí a gente vai analisar ela ponto a ponto. Emmanuel diz assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática
e desvairam-se através de veementes discursos em toda parte. O que será que Emmanuel está querendo dizer aqui? Porque o que Jesus quis dizer? Tire a candeia debaixo do alqueire nós todos que já entendemos um pouco da mensagem de Jesus, nós somos uma candeia viva. Nós somos algo que ilumina a vida dos demais que ainda não entendem ou não conhecem o Evangelho de Jesus. Então, quando nós pegamos essa iluminação, esse conhecimento que nós temos, e nós guardamos só para nós, é como se nós estivéssemos colocando mesmo o alqueire sob a candeia, ou seja, guardando todos os nossos conhecimentos só para nós mesmos, de uma maneira egoística. Porém, não adianta, como diz Emmanuel aqui, a gente querer então sair por todos os cantos e pregar a palavra a todas as pessoas que ainda não conhecem. Como se nós fosse uma pregação sistemática, como ele diz aqui, né? Com veementes discursos por toda parte. O que vai acontecer conosco? Vão dizer, lá vem aquela chata querendo pregar as palavras de Jesus. E será que é assim que Jesus queria que nós fizéssemos? Bom, todo ensinamento independente, seja ele doutrinário, religioso, filosófico, qualquer ensinamento, para que a gente possa passar, há que se ter alguém interessado em aprender. E aí é como Sócrates quando dizia, né? Os discípulos de Sócrates adoravam ouvi-lo falar sobre todos os assuntos, e aí eles diziam assim para ele, olha, nós vamos chamar nossos pais, nossa família, nossos amigos e trazer aqui até você. E aí você falando bonito, você explicando como você explica, eu acredito que todos vão entender e todos vão se modificar, se melhorar através destes seus conhecimentos. E aí Sócrates respondia aos seus discípulos, meus queridos, a minha mãe é uma excelente parteira. A mãe de Sócrates, Fenaredes, ela era uma parteira muito famosa. Mas a minha mãe não consegue fazer uma mulher não grávida dar à luz. Então Sócrates, ele quis dizer aos seus alunos o seguinte, não adianta você trazer até mim pessoas que não queiram aprender. Trazer à força, sentar, amarrar na cadeira para que eu fale. Para que essas pessoas queiram aprender, elas precisam estar grávidas de conhecimento. Elas precisam querer o conhecimento. E assim também se aplica a essa parábola de Jesus. Lógico que somos candeias vivas a partir do momento que detemos conhecimentos a respeito do Evangelho. Mas nem por isso, né, mesmo com essa instrução de Jesus para que a gente não apague a nossa luz, não esconda a nossa luz e dissemine o seu Evangelho, mesmo assim, nós precisamos respeitar as pessoas que não queiram ainda conhecer, porque todo conhecimento ele é proporcional à inteligência daquele que queira se instruir e ao interesse também desta pessoa. Então não adianta nós trazermos ninguém aqui à casa espírita, não adianta nós irmos até a casa das pessoas, levando o Evangelho e obrigando essas pessoas a ler. Elas lerão, ouvirão, mas não entenderão. É aqui o que Jesus diz, ouvidos surdos. Então elas não conseguirão entender a palavra de Jesus. E assim se dá, então, com muitos indivíduos, porque as nossas gerações, várias gerações, elas têm pessoas ainda de entendimento infantil ou ainda de entendimento juvenil e poucos ainda têm a maturidade intelectual para entender a palavra do nosso Mestre Jesus. Então, assim como a parábola, né, do semeador que sai a semear
e joga sementes, né? E a maioria das sementes, elas não germinam, porque o solo não estava devidamente preparado para essas sementes. Então, essa luz, né, que nós somos, essa candeia viva, ela tem que ser utilizada onde realmente as pessoas têm sede e necessidade de conhecimento. Bom, ainda Jesus fala também, né, que a gente deve colocar as palavras sempre que for possível, sempre que for solicitada, e que não há nada que ficará em segredo, nada ficará sem trazer à luz, né? Porque tudo que se acha oculto, um dia será descoberto. E o que o homem ainda não consegue compreender, lhe será sucessivamente desvendado, se não aqui na Terra ou em outros mundos. Bom, todas as religiões, elas têm seus mistérios, e alguns, né, proíbem os seus exames. São os famosos dogmas. Mas a nossa doutrina espírita, ela não tem mistério algum. Se a gente ainda não tem conhecimento de alguma coisa, é porque ainda não nos detivemos a estudar, a pesquisar, a se aprofundar. Porque não pode existir mistérios absolutos. E Jesus, ele está com a razão quando ele diz que não haverá segredo que não venha a ser conhecido. E aí no seu evangelho está lá escrito que tudo que se acha oculto um dia virá a lume. Mesmo que o homem ainda não possa compreender, um dia compreenderá. Quando nós somos criados, todos nós somos criados simples e ignorantes. E ignorantes no sentido de não termos conhecimento. Então, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que nós dizemos, né? Nossa, mas fulano é tão inteligente. E será que essa inteligência ele ganhou, ele foi um privilegiado? Ou foi uma conquista do seu espírito, que se esforçou, que correu atrás do conhecimento? Por quê? Estudar, correr atrás de conhecimento, exige esforço, exige dedicação e causa cansaço. Então tem muita gente que diz, você não trabalha, só estuda. Estudar é um trabalho também. É um trabalho intelectual, é um trabalho que nos exige que nós utilizemos, né, as nossas faculdades mentais. Então, trata-se também de um esforço do espírito. E há espíritos preguiçosos que reencarnam e não querem saber de nada, querem viver no doce farniente, né? Não faço nada, sombra e água fresca, água de coco de preferência, mas nós não viemos aqui para uma colônia de férias. Então, é preciso que todos nós nos esforcemos para que nós possamos aprender. Existe uma frase que eu não me recordo de que filósofo é ou de algum pensador, que diz que o melhor que nós podemos fazer para quem nós amamos é crescer. E crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, ir atrás de conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. E era isso que Jesus dizia para a gente, enquanto candeia viva, enquanto uma luminária na vida dos demais, para que nós também libertássemos eles das amarras da ignorância. Porque a ignorância escraviza. E também utilizando o exemplo de Sócrates, existe o mito da caverna. E o mito da caverna, em breve resumo, conta de homens que viviam aprisionados dentro de uma caverna e viviam olhando a parede da caverna e só viam as sombras que refletiam e que vinham de fora. E esses homens, por sua simplicidade, sua falta de conhecimento, ficavam ali, amarrados dentro daquela caverna, acreditando que ali eles estavam protegidos e que a vida se resumia apenas a ficar ali sentado observando as sombras que se projetavam na parede, no fundo da caverna. Porém, algum homem teve a coragem e se desacorrentou, conseguiu
sair daquelas amarras, e saiu para fora da caverna. E lá ele viu um mundo maravilhoso, repleto de animais, de fauna, de flora e tudo mais. E aí esse homem maravilhado voltou para dentro da caverna para contar aos demais, aos seus companheiros, porque ele também queria que esses se libertassem e fossem para o verdadeiro mundo. Porém, esse homem, quando entrou dentro da caverna, lógico, a luz de fora, quando a gente volta para o escuro, a gente perde, né, a luminosidade, fica meio que cego. Então, os homens que estavam ali acharam que aquela cegueira momentânea, né, em decorrência do contraste da luz com a sombra, fosse um castigo por ele ter fugido. E esse homem, então, se aproveitando da inocência desses que ficaram lá aprisionados, se tornou um senhor da caverna. Então, ele utilizava do seu conhecimento para atemorizar mais ainda os que estavam aprisionados. Alguns outros também conseguiram fugir e voltaram para dizer: olha, ele está errado, o mundo real é lá fora. Aqui nós somos prisioneiros. Então, usando esse mito e fazendo uma analogia, trazendo para a parábola da candeia, né? Nós vamos observar que nós também encontramos em outras religiões, e tomara que na nossa não, porque eu nunca tive conhecimento de nenhum senhor, né? Alguém que esteja numa posição de destaque, um palestrante, que se coloque então nessa condição de amedrontar as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita. Graças a Deus, eu nunca tive conhecimento de nenhum senhor da caverna, mas outras religiões, infelizmente, nós encontramos senhores da caverna, que amedrontam os fiéis, que dizem que, olha, se vocês não fizerem doações, né, 10% do seu salário, a sua alma não será salva. Que, infelizmente, isso é utilizar do conhecimento para o mal. E tudo então será cobrado a responsabilidade desses atos. A nossa doutrina diz, assim como Jesus, que a caridade para com o próximo e a humildade são as condições básicas da salvação. Então, se algum outro senhor, né, da caverna disser, olha, não é a caridade, é a doação, é você saber se impor. Se tiver qualquer outra situação que não seja amor ao próximo, caridade e humildade, então realmente não se trata de um verdadeiro irmão que quer iluminar os demais, e sim apenas um senhor da caverna, né? Alguém que quer aproveitar da ignorância para trazer medo, impor dogmas e trazer então a esses irmãos a estagnação. A nossa doutrina redentora, maravilhosa, iluminadora, nos diz que a nossa salvação está na caridade, está em amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, os apóstolos ficaram indignados, né, de perceber quantos e quantos irmãos viviam, então, fora da luz, fora do conhecimento. E Jesus, então, disse a eles, vocês me questionam porque falo por parábolas, mas muitos dos nossos irmãos não conseguem entender ainda. E aí, a gente vai fazer um paralelo. A gente diz que naquela época as pessoas não conseguiam entender as palavras de Jesus. E a nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é autoexplicativo. Ele explica, ele coloca a parábola e vai explicando item a item do que Jesus quis dizer. E mesmo assim, quantos e quantos irmãos ainda não entenderam? Eu me recordo em uma experiência dentro de uma casa espírita que nós tivemos a oportunidade de resolver uma questão utilizando a máxima de Jesus a respeito do perdão. E quando então colocado um conflito, nós colocamos
o perdão como princípio basilar que deveria ser aplicado naquela situação, os irmãos envolvidos diziam: ah, mas eu não vou me modificar para que ela se sinta melhor. E a outra disse: ah, eu sou desse jeito e assim serei. Então, a base que é o perdão, fora da caridade não há salvação, e caridade ela é uma tríade entre benevolência, indulgência e perdão. Então é assim, se você vier aqui na Casa Espírita e não entender nada, mas entender que fora da caridade não há salvação, e que caridade se divide em fazer o bem, em se colocar no lugar do outro e perdoar, já basta. Já basta para entender a doutrina inteira, que se diz apenas na palavra, se resume apenas na palavra caridade. E caridade é amor em ação. Então, se nós não conseguimos exercer o perdão, nós não estamos entendendo o que é realmente a caridade. Então, nós precisamos, nas situações corriqueiras do dia a dia, aplicar as palavras de Jesus. Quando nós nos deparamos com alguém que está aflito, que está necessitando de um conselho, está aberto, né? Então, quando a pessoa está querendo um conselho, nós podemos pegar esse caso concreto e lembrar da parábola do semeador. É o momento para semear. E aí também vamos lembrar da parábola da candeia. E aí vamos lembrar, quem é a candeia? Nós todos somos a candeia viva. Então, nesse momento, nós vamos pegar todo o conhecimento, que é a iluminação, e vamos levar a esta pessoa, mas não no sentido de julgar, e sim de acolher, de explicar do que se trata as palavras de Jesus, do que se trata o Evangelho, do que se trata a nossa doutrina. E aí, principalmente, com o exemplo. Porque se nós nos colocarmos, nos impusermos a essa pessoa, que caridade nós vamos estar demonstrando? Então, eis o momento que nós poderemos colocar em prática quando um irmão estiver em necessidade de alguma palavra, de algum apoio. E caso isso não aconteça também, no nosso decorrer, no nosso caminhar da nossa vida, nós devemos ser o exemplo vivo do Evangelho de Jesus. Me lembro de Chico Xavier, de Francisco de Assis, que dizia que o exemplo é mais importante que as palavras. E aqui, Jesus também diz isso aos seus apóstolos: ide e pregais, e se for necessário, usai de palavras. Então, meus queridos, a palavra, a candeia debaixo do alqueire, nada mais é do que a lição de Jesus para que nós espalhemos o conhecimento que nós possuímos em benefício de todos, porque a verdade não é para ser escondida de ninguém, mas ela tem que ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem a vir ao encontro desta palavra. E ainda, ainda dentro do capítulo, Jesus fala: não vades ter com os gentios. E aí eu vou ler o trechinho aqui e aí depois a gente conversa. Então Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado a instrução seguinte: não procureis os gentios e não entrais nas cidades dos samaritanos. Vide primeiro, vide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fores, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, a gente lendo assim, a princípio, não vades ter com os gentios, parece que Jesus fazia acepção de pessoas, né? Jesus escolhia, então, o povo onde deveria ir pregar as palavras, né? A boa nova, né? Mas isso não é verdade. Jesus diz para os apóstolos
não ir ter, então, com os samaritanos ou com os gentios, pelo seguinte motivo: eles não queriam saber. Os samaritanos, naquela época, eram como os protestantes do nosso tempo atual. E já os gentios eram aqueles que não acreditavam, eram os pagãos que não acreditavam ainda num Deus uno. Então, o que Jesus quis dizer aos seus apóstolos é que eles seriam tratados com desdém por esse povo, né? Porque eles ainda não estavam preparados, não queriam ser convertidos. Eles eram como incrédulos sistemáticos, zombadores obstinados e adversários, desinteressados nas palavras do Mestre Jesus e de seus apóstolos. E Jesus também entendia que os apóstolos não estavam ainda devidamente preparados para pregar diante dessas pessoas. E aí a gente também não pode fazer uma analogia aos nossos tempos atuais e nos colocar na situação dos apóstolos? Quantas vezes nós encontramos pessoas que sabem da nossa doutrina, que sabe que somos cristãos, que seguimos a doutrina espírita, e parece que essa pessoa pensa assim: hoje eu vou encontrar com a fulana, com a Renata, e vou questioná-la. Geralmente os ateus, os incrédulos, então eles vêm com aquelas zombarias, com aquelas piadinhas e tudo mais. Eu mesma já passei por várias situações dessas. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como o nosso querido Chico Xavier dizia, quando ele era questionado. Então, certa feita, disseram para o Chico Xavier assim: muito bonito tudo isso que você diz, que você prega, né? Segundo você, são as palavras do nosso Senhor Jesus, né? Como você gosta de dizer. E aí você fala tanto, mas e as coisas que acontecem no mundo, as maldades, os massacres, os desastres, como você justifica tanta maldade humana? E Chico, com aquela humildade, respondeu: é um direito de cada irmão escolher o caminho que quer tomar. Então, quando alguém vier zombar da nossa escolha, da nossa doutrina, da nossa convicção religiosa, nós temos que entender que é um direito dele. É um direito dele zombar, falar, mas é o nosso direito também de nos preservarmos. Então, é por isso que nós não devemos entrar em contenda, nós não devemos fazer o que na verdade ele quer, que a gente se desequilibre, que a gente perca os nossos argumentos. E para quem não acredita, para quem quer zombar, para quem já vem com uma intenção, com um dolo, a gente não vai ter arma suficiente e nem será o local correto para um confronto. O que acontece com essas pessoas, geralmente, elas vivem de modismos, são os modistas, eles são ondistas, eles vão aonde a onda manda. Então, agora está na moda determinada situação, eles seguem a onda. Certamente a onda da credulidade, a onda do cristianismo será tão grande que não haverá como eles não adentrarem nela. Então é isso que Jesus diz aqui, com palavras, lógico que palavras bem colocadas, das quais eu não estou à altura, mas Jesus diz isso, porque as ideias, elas são como sementes, Então, haverá a hora certa para germinar. E o terreno tem que ser de antemão preparado. Então, essas pessoas ainda são terrenos áridos. E certamente elas terão que ser ainda preparadas pela enxada, Pela enxada, infelizmente, da dor. Porque a dor, eu sempre gosto de dizer, essa frase que eu decorei porque ela é perfeita. A dor é a mais bela rainha sob a qual todos se ajoelham. A dor é a bênção de Deus aos seus eleitos. Então esse povo zombeteiro, esse povo que gosta de confrontar as pessoas, que tem as suas crenças, que acreditam nas palavras do Mestre Jesus, que acreditam que existe um Deus justo,
bom, benevolente, misericordioso, eles um dia também irão acreditar. Eles estão ainda no direito deles de caminhar como querem caminhar. E nós não nos iludamos, porque nós encontramos esses incrédulos em todas as faixas de idade. Então, muita gente pensa assim, essa pessoa agora já está de uma idade avançada e ele certamente já está preparado, tem condições, então, de eu ensinar sobre o Evangelho. E aí eu vou dizer que é um ledo engano. Como dizia, num romance de Shakespeare, o rei Lear ficou velho antes de ficar sábio. E existem muitas pessoas que, infelizmente, desperdiçam a sua reencarnação, chegam à idade madura e nada conseguiram absorver dos conhecimentos e das lições que a vida traz. Então, nós precisamos ter a indulgência, a benevolência e perdoar essas pessoas, porque cada um terá o seu tempo de aprender e de se iluminar. A luz nova, ela não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe barreira. E o seu foco, o foco dessa candeia viva que somos todos nós, é para todos os nossos irmãos, mas desde que queiram aprender. Eu acabei até me estendendo e deixando a lição do nosso querido Emmanuel de lado. Mas voltemos nela, porque há também uma passagem aqui, que eu falei no início, que Jesus disse que até tudo que se tem será tirado, né? Quem tem será acrescentado, e aquele que não tem, que não quer saber, ainda será retirado. Então, o que será que Jesus quis dizer? Que até aquilo que a pessoa não tem também será retirado. Isso está em Marcos capítulo 4, versículo 25. E aí a gente pode trazer então essas palavras e refletir para os quadros da vida de hoje. Quem se consagra então no serviço e se mantém no trabalho, geralmente consegue mais progresso. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado. Quem auxilia o próximo, mantém a fraternidade, mais recurso terá. Isso também vem ao encontro das palavras de Jesus. Quem respeita o esforço alheio e mantém colaboração em louvor do bem, mais estima terá. Então é óbvio que Jesus está dizendo assim, quando a gente auxilia o próximo, quando a gente se consagra ao serviço, quando a gente respeita o esforço alheio, é lógico que nós vamos ser estimados, é lógico que nós vamos ter recursos para ajudar nessa fraternidade que nós abraçamos, e é lógico que tudo isso nos trará mais progressos. Então, isso confirma a palavra de que aquele que tem, mais terá. Quem estuda, mais cultura terá. Quem cultiva a compreensão, mais clareza terá. Quem não confunde as outras pessoas, mais também iluminação terá. Agora, aquele que gosta de zombar, de atrapalhar, que gosta de manter a obscuridade de todas as coisas, é lógico que encontrará mais sombra. E aí a gente lembra, então, dessas palavras de Jesus, que ele não tem iluminação, e mais sombra ainda ele consegue para a sua vida. Então, o pouco de luz que ele tem, com o seu comportamento, mais ainda ele perde. O pouco de luz que ele tem, ele ainda perde. Aquele também que vive em queixa, que mantém-se azedo, mais desânimo também atrairá para a sua existência. Aquele que se irrita, mais agressivo fica e mais desespero encontra. Então, Jesus vem falando aí das dificuldades que as pessoas vão encontrando no caminho, mais problemas, mais obstáculos. Então,
Se a gente continuar na diretriz, no empenho, no compromisso com a iluminação, com o evangelho, de ajudar ao próximo, de praticar a caridade, mais e mais nós teremos, mais e mais luminosidade nós atrairemos. Os espíritos bondosos se interessam pelos trabalhadores que trabalham na seara do bem. Nós todos somos espíritos em evolução. Temos algo a planear e a realizar, suprir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. Hoje é uma sexta-feira, para chegar aqui tinha muita chuva, o rio estava quase transbordando aqui ao lado do centro. Nós temos 2 trabalhadores aqui que vieram abrir a casa, que vieram abrir o auditório, ligar o computador para a gente poder estar fazendo essa transmissão. E o que será que é o salário desses irmãos, né? Qual será, o que será que nós estamos querendo? Será que nós estamos querendo barganhar com a espiritualidade, com Deus? Ou será que essa luz que nós conhecemos do Evangelho transborda dentro de nós e nós queremos dividir aos nossos irmãos? Será que nós estamos concisos dos nossos compromissos? Porque quando a gente faz alguma coisa, não é que nós esperemos pelos benefícios dessa nossa ação. A única coisa que nos faz muito felizes, e eu acredito que os irmãos que estão aqui também devem sentir, é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. E dos justos eu digo no sentido de que nós fazemos o nosso melhor. Nós fazemos aquilo que acreditamos que seja o melhor para o nosso próximo. Porque nós já sabemos, conhecendo o Evangelho, conhecendo a doutrina espírita, todas as instruções, nós sabemos que nós não podemos barganhar com a espiritualidade. Eles não precisam que nós façamos promessas, que nós prometamos sacrifícios materiais. O único sacrifício que eles nos pedem é que nos modifiquemos, que nos melhoremos e que, aproveitando todo esse conhecimento que nós temos, que não é muito, mas que nós podemos dividir com os nossos irmãos. Porque como é triste, e eu já tive essa experiência, de ver irmãos que por mais de 20 anos frequentaram uma casa espírita e não conseguiu pôr em prática a mais simples lição que está dentro do fundamento da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí eu repito o que já falei. Caridade não é dar o que nos sobra. Caridade não é também tirar até do que não nos sobra. Caridade é aplicar o bem que nós podemos, no limite. Qual o limite? No limite das nossas forças. A indulgência. E a indulgência já vai mais um grau de dificuldade. Então parece que quando Kardec colocou o que era caridade, ele foi graduando. A primeira é fazer o bem. A segunda é a indulgência, já há um grau de dificuldade maior. Porque se colocar no lugar do outro e não julgar, já é mais difícil do que eu dar o que me sobra ou dar do que não me sobra. Me colocar no lugar do outro já é um grau de dificuldade maior. E aí mais difícil ainda é a gente perdoar. Mas precisamos perdoar. E perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas sim não desejar o mal ao outro que nos feriu. É dar a chance para que ele se soerga de onde se afundou. Então, é importante que a gente entenda qual é o fundamento. E eu conheci, infelizmente, várias pessoas que frequentavam a casa espírita, que por mais de 20 anos, e eu gosto de dar aquele exemplo do orelhão, porque pela minha idade eu conheci o orelhão, não sei se todo mundo já conheceu,
mas a gente colocava ficha no orelhão, era um telefone público, e nós colocávamos ficha, vai que tem algum jovem assistindo e não conhece. E as fichas, em algumas vezes, elas não caíam. Então a gente dava um tapinha, às vezes caía, às vezes a gente perdia a ficha e não conseguia completar uma ligação. E assim acontece conosco também. Muitos vêm à casa espírita, assistem às palestras, leem os livros, mas como disse aqui Jesus, tem ouvidos de ouvir e não ouvem, tem olhos de ver e não enxergam. E Jesus disse que às vezes é melhor a gente abrir o olho de 100 cegos, mas que desejam ver a claridade, do que a um só que se compraza na treva. E acontece muito disso. Então a pessoa diz, olha, faz 20 anos que eu frequento essa casa. E aí quando acontece algum conflito, ela não consegue perdoar. Ou ela se aborrece, ou ela abandona a causa, abandona a casa e abandona a causa espírita. Então, realmente era um orelhão entupido de ficha. Assistiu muitas palestras foram colocadas e nenhuma caiu, nenhuma entendeu. Leu livros, mas não entendeu. Porque uma coisa é a gente ler, outra é entender. Então, que a gente possa se esforçar, que a gente possa procurar entender e colocar em prática no dia a dia. Porque tudo é muito bonito aqui no Evangelho. Mas aí eu vou dizer para vocês que todas as questões lindas, as frases bonitas, elas se materializam no nosso dia a dia. E é só a gente procurar entender, ler nas entrelinhas aquela situação que a gente está passando. E eu vou dizer para vocês que não é fácil. Eu também tenho dificuldades. Porque às vezes eu acabo me irritando em situações que eu deveria estar aplicando o Evangelho ali, que eu deveria dar o exemplo. Porque é muito fácil eu vir aqui, falar, ler, mas muito difícil é a aplicação. E essa é a mais importante. Porque não adianta a gente vir aqui, se dedicar e no dia a dia não fazer a nossa lição de casa. As pessoas vão dizer, ah, mas ela fala tão bonito lá na frente, mas ela se comporta de uma maneira tão ruim. E quando nós somos chamados de atenção, temos que ter a humildade de reconhecer que nós erramos. E como dizia Chico, ele sempre pedia nas suas orações que a espiritualidade lhe intuísse, lhe desse forças e discernimento para que ele errasse menos, porque ele sabia da sua condição errante. E nós precisamos também sair da nossa prepotência, da nossa arrogância de achar que sabemos. Nós podemos até saber, mas será que aplicamos? Será que essa candeia, a gente está fazendo bom uso dela? Ou nós estamos colocando ela debaixo do colchão, ou debaixo do alqueire, como diz Jesus? Então, que a gente possa fazer uma análise. Será que eu estou aplicando tudo que eu aprendo na casa Chico Xavier? Nós já estamos quase chegando no final do Evangelho. Nós estamos no capítulo 24. Foram passados todos os capítulos. E aí nós podemos fazer uma viagem por esses capítulos e lembrar de tantas e tantas lições que nós passamos. Eu mesmo já tive aqui, já falei do capítulo 19, já falei do capítulo dos falsos profetas, já falei sobre odiar pai e mãe, já ouvimos a parábola do bom samaritano. E será que nós somos o bom samaritano? O samaritano era aquele protestante, era aquele que não acreditava nas mesmas... não era cristão, né? Ele não acreditava nas palavras do Messias, mas ele foi caridoso quando encontrou o homem na beira da estrada, quase desfalido. Então, o que adianta, né, nós termos todo o conhecimento, nós nos dizermos cristãos, se na hora da prática
nós nos esquecemos. E aí dizemos, mas eu sou humana. E com base nesse eu sou humana, também tem aquela eu não sou Jesus Cristo. E com isso a gente vai empurrando todas as nossas reformas para debaixo do tapete. E vai chegar um momento em que nós teremos que dar conta de toda essa sujeira que nós escondemos. Porque há uma historinha muito bonita e muito verdadeira, de que um homem, ele foi convidado para estar diante de um tribunal. E ele, diante desta convocação, desta intimação, ele ficou muito temeroso. Então ele procurou um amigo e disse ao amigo, olha, eu recebi essa intimação e eu tenho que comparecer a esse tribunal. E eu queria saber se você não poderia ir comigo. E o amigo olhou aquela intimação e disse para ele, me desculpa, eu sou seu amigo, mas nesse tribunal eu não posso ir com você. Bom, eu vou até a porta, mas lá eu não entro, porque o juiz é muito severo. Então o homem ficou mais temeroso ainda, porque o amigo disse que ia com ele até a porta do tribunal. E aí ele procurou um outro amigo, e o amigo disse para ele, olha, eu vou com você até a porta do tribunal e vou com você até esse juiz e vou lhe defender. E aí eu digo para vocês que todos nós também seremos chamados a esse tribunal. E quando formos chamados, não adianta querermos levar os nossos familiares, que são os primeiros amigos, que vão nos levar até a porta do cemitério. Esse tribunal é a morte, é a chamada para a nossa vida verdadeira, a nossa pátria espiritual. E esse amigo que diz que vai conosco, que vai nos defender perante o juiz severo, é a nossa consciência. Então, nós devemos ter esta consciência forte, tranquila, certa de que nós fizemos o nosso melhor, porque os nossos familiares nos levarão até a porta da nossa sepultura. De lá em diante, é só a nossa consciência que nos acompanhará. Então, que ela seja limpa, leve, fortalecida por todo o bem que nós possamos fazer ao nosso próximo. É isso que Jesus veio nos dizer, que nós aproveitemos esta oportunidade aqui e façamos o nosso melhor. E que nós possamos iluminar, ser a candeia viva de quem queira a iluminação. Respeitar os gentios, respeitar os samaritanos, que são aqueles que não querem acreditar. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu direito. Muitos dos nossos irmãos ateus são espíritos calejados, traumatizados por tudo que outras religiões fizeram em eras passadas, quando se matava e se queimava e se cometia barbaridades em nome de Deus. Então eles um dia também perderão esses traumas, um dia eles também conseguirão superar e também se iluminarão. Então nós temos que ter a paciência de esperar que esse solo esteja fértil, seja através, infelizmente, alguns da dor, mas quem sabe muitos virão até nós para aprender as palavras de Jesus pelo amor do nosso exemplo, vendo como nós caminhamos, como nós vivemos, como nós ajudamos o nosso próximo, mesmo sem querer algo em troca. Fazemos pelo amor, porque um dia também nos iluminaram e também fizeram isso por nós. Então esta é a mensagem da candeia debaixo do alqueire. Que a gente, então, procure ser a luz aonde necessitam dela. Muito obrigado pela paciência de vocês em ter me ouvido.
Muito obrigado por essa noite maravilhosa, por essa casa maravilhosa, e que a gente possa estar juntos nessa caminhada, porque é muito bom estar sob a luz, sob a égide de Jesus. Muito obrigado e que Deus esteja com todos vocês, que a paz dele se estenda a todos os lares. Bom, aproveitando essa ambiência desse momento que toda vez que a gente fala as palavras de Jesus, a gente sente que a nossa alma se eleva. E que nós possamos então aproveitar dessas hostes celestes que descem até nós, trazendo os fluidos necessários para todas as dores, para todas as aflições, nos trazendo a força necessária, as ferramentas necessárias para resolver todas as situações que nos afligem. Porque o nosso Pai conhece as nossas más inclinações, conhece os nossos vícios, mas também conhece o nosso esforço em nos melhorarmos. E assim sendo, que na água de beber de cada casa, de cada irmão que ora, está ligado a nós, possa receber então todas essas bênçãos que a espiritualidade prepara. Que nós possamos, tomando esse santo e bendito remédio, curar as nossas dores, receber as forças necessárias e a partir de então fazer um novo caminho, um caminho de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, um caminho diferente, que possamos trilhar aquela programação espiritual que fizemos e da qual sairíamos todos vencedores, porque ninguém recebeu uma oportunidade que não pudesse sair dela vencedor. Seja uma doença, seja a falta de um emprego, seja a falta de um carinho de um ente querido que se foi. Essa doutrina consoladora nos mostra e nos prova que tudo passa e que tudo nós podemos vencer. Que o nosso Pai que está em todos os círculos espirituais, que o seu nome é louvado por todas as criaturas, que o seu reino está em todos nós. Ele não vai nos deixar faltar o pão do corpo, nem o pão espiritual. Ele nos ensina a perdoar dia a dia, como nos perdoa todos os instantes. E Ele nos livrará de todos os males que não sejam para o nosso melhoramento e para o nosso retorno ao caminho reto. Que a gente possa agora fazer um instante de silêncio para sentir então essas bênçãos sendo derramadas sobre o nosso chakra coronário e se espalhando por todo o nosso corpo, célula a célula. Gratidão, Pai. Muito obrigado. E que nós possamos estar juntos
todas as vezes que esta casa estiver aberta, entrando nos nossos lares, trazendo as suas palavras amoráveis. Que assim seja. Boa noite a todos.